Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do FreeCAD para iniciantes. Nesse exercício vamos utilizar essa imagem aqui. Por mais que esteja faltando algumas dimensões, a imagem está bem distinta. Então a gente vai primeiro fazer uma captura de dados utilizando o próprio FreeCAD. Nós já temos algumas dimensões, mas eu vou fazer uma captura de dados, ou seja, eu vou extrair alguns dados aqui que vão ser relevantes no desenvolver da modelagem. Então a primeira fase vai ser essa extração de dados. Então vamos começar com um arquivo novo. E essa imagem aqui, e assim como as outras que eu vou utilizar, está no link da descrição do vídeo. Então a primeira coisa a fazer é importar essas três imagens aqui. Então essa imagem aqui no Blueprint eu vou manter dessa forma, porque a imagem inicial, ou seja, não foi feita nenhuma alteração. E aqui no arquivo eu vou fazer a importação de cada face, sem levar em consideração as dimensões. Então vamos vir aqui e vamos fazer a importação. Vamos importar as três imagens. Então temos aqui as três imagens, a front, a back e a side. Eu vou selecionar as três e pedir para manter uma cor branca. Então vamos começar a desabilitar as demais. Então nós temos aqui a back. Eu vou aqui pedir uma transformação, rotação. A front, mesma coisa. E a side, mesma coisa. Então, eu vou fazer duas rotações aqui e aqui. E a back, eu vou fazer uma rotação de 360 graus. Porque quando eu ver ele pela parte de trás, é essa imagem que a gente vai ver. Então, ok. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar essas imagens aqui. Vamos habilitar a front. Preciso colocar essas imagens aqui na dimensão e na posição que eu quero. Então, a base aqui eu quero posicionar no zero, em relação ao eixo Z. E eu preciso redimensioná-las. Então, o que nós temos na Blueprint é que o tamanho total é de 149,45. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar essa informação, 149,45, no caso eu coloco vírgula, então eu vou selecionar e copiar. Aí aqui no FreeCAD, eu vou dar 2 cliques, e eu podia fazer o calibrate, mas eu não preciso fazer o calibrate se a imagem é só uma imagem. Então eu posso já entrar com o valor total aqui, ó. Ctrl V. E ele já faz o redimensionamento para mim e também o escalonamento. Então agora eu vou para back. Vou fazer a mesma coisa. E a side também. Deixa eu só habilitá-la aqui primeiro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o posicionamento dela aqui no eixo Z. Então seleciono, vou aqui em Data, Placement, Position, e no eixo Z, o que eu faço? Eu vou colar novamente a dimensão e divido por 2. Colo e divido por 2. Colo o valor na posição Z e divido esse valor por 2. Então pronto, temos aqui as três imagens posicionadas certinho.
Agora eu vou aplicar uma transparência a essas imagens. Eu vou aplicar 50 de transparência. E vou deixar apenas a front. A back, por enquanto, eu vou deixar desabilitada. Então pronto, nós temos aqui a primeira parte, que é o ajuste da imagem, seu tamanho e posicionamento. Então agora a gente vai começar a fazer a extração dos dados. Vamos então começando a criar pastinhas para deixar o projeto mais organizado. Então essa primeira pastinha aqui eu vou colocar como referência. Então esse grupo aqui é o grupo de referência. Além de ter imagens, ele também vai ter essa extração de dados que eu pretendo fazer. Vou salvar o arquivo. E vamos agora fazer a extração dos dados. Se por acaso você acha que você não precisa fazer a extração desses dados aqui, você quer fazer no olho ou colocar posteriormente, fique à vontade. Você já pode pular essa etapa aqui e ir para a etapa de início de modelagem. Se você acha então que não, digamos assim, é mais interessante começar a fazer a extração dos dados, então vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa que eu vou fazer é determinar um eixo central, porque mais para frente a gente vai precisar desse eixo central. Então aqui com o grupo de referência selecionado, eu vou criar um novo sketch. Eu vou escolher o plano frontal, mas ele pode ser também o lateral, não importa. É um eixo central que eu vou fazer. Então vou escolher o plano central, ele vai ficar no 0, 0. E eu vou querer que esse eixo ele passe tanto da sua altura quanto da sua base. Eu vou definir um tamanho de 175 e 10 da base. Ele não vai ficar com uma linha de construção, tá? É uma linha que eu vou precisar para mais para frente fazer cortes. Então eu vou fazer o corte da Surface, porque a gente vai trabalhar aqui com Surface. Então eu vou precisar usar ele como se fosse uma guilhotina. Então por isso que eu preciso desse eixo central, que ele passe justamente as dimensões. Então o próximo agora é pegar essas informações aqui. Então a altura nós já temos, agora o que nós não temos é essa altura aqui, ó. Aliás, essa largura aqui, ó. Essa daqui também. Então eu não sei se ela é uma linha reta ou se ela vai fazer uma... Eu sei que aqui tem um filezinho. Então eu vou precisar pegar justamente essas informações para poder depois trabalhar as surfaces. Então com a vista frontal, vou fazer mais um sketch. Então esse aqui eu vou renomear primeiro como sketch central. E agora aqui, novamente, eu vou pegar e criar um novo sketch. Também frontal. XZ-Plane. Vou pegar como referência... não preciso pegar como referência porque já tenho o eixo. Então vou pegar aqui como referência. Então aqui eu sei que tem uma dimensão, que é 35 de diâmetro. Então eu sei que aqui é 35. Ele está ao centro, ou seja, tem uma simetria. Tira a redundância. E a altura que ele está aqui é 149,45. 149,45. Então essa aqui é uma dimensão que eu conheço, que ela está declarada. A inferior também. Ela está na base e ela tem 49,38. 49,38. Elimina também a redundância. Ok. Agora vamos verificar essa dimensão aqui. Eu sei que essa daqui, ela vem em linha reta. Ó, ela vem em linha reta, então não tem problema. Posso deletar. Agora essa daqui eu não sei se ela vem em linha reta.
Vamos verificar. Ó, parece que ela não faz uma linha reta, ó. Parece que ela vai fazendo uma leve curva. Vamos ver aqui a sua dimensão. 36,18 e vamos colocar uma simetria. Elimina a redundância. Então, 36, dá para ir um pouquinho mais, 37. Aqui ela bateu, aqui não. 36,5 então. 36,5 ficou, talvez, ficou melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas linhas aqui. E encaixar melhor essa imagem, que eu acho que ela está deslocada lateralmente. Então, aqui eu sei que está certo, é 35. Então, eu vou deslocar essa imagem um pouquinho mais para cá. Então, eu vou sair daqui. Essa aqui é a frontal. Parece que aqui ficou melhor. Parece que aqui ficou melhor. Então, deslocamos 2 pontos, praticamente 2 unidades. E ela ficou melhor. Então, vamos voltar aqui para o sketch. E vamos ver agora como é que ele está. 36,5. Vamos tentar então 37. 37 já ficou muito grande. Vamos voltar para 36. 36 não ficou tão, não ficou menor. Então 36,5 eu acho que é o tamanho adequado. E essa altura aqui nós temos também. Essa altura aqui é de 35,72. Só que essa altura aqui é 17,15. 17,15. Então 17,15. E agora precisamos ver a medida inferior. Ela tem um fillet aqui. E vamos fazer novamente essa linha ligando a ele. Eu não vou utilizar essa imagem aqui para fazer a modelagem, vou pegar apenas a referência para trabalhar na modelagem, ok? Então, por exemplo, aqui ele tem um fillet, mas eu quero ver se é uma linha reta ou se ela tem uma leve inclinação desse ponto até esse ponto aqui. Vamos colocar aqui a simetria entre esses dois pontos. Vamos entrar com o valor, que é 35,72. Então, desse ponto aqui a esse ponto aqui, 35,72. E agora aplicar um tamanho adequado. Vamos entrar aqui com 37. 37 é pouco. 38. 39. 39 parece estar um pouco além. Vamos tentar 38,5. Acho que ficou melhor. Talvez um pouquinho menos. 38,25. Acho que agora ficou melhor. Então nós temos aqui 35, 36,5 e 38,25. Ou seja, então dessa parte aqui até aqui não é uma linha reta, ela faz uma inclinação. Eu não sei se de repente o fillet que está causando isso, mas aqui essa linha ela está se encontrando basicamente aqui em cima.
Aqui tem um reflexo, não dá para ver direito. Então, o que eu posso levar em consideração é que na metade dessa dimensão, dessa altura, parece que ela começa a se deslocar um pouquinho. Então, ou seja, dá para a gente fazer, aplicar um fillet posteriormente, para poder deixar ela com essa inclinação aqui. Ok, então aqui nós já temos. A largura total aqui também nós já temos, que é a largura da própria imagem. Então eu vou pegar a largura dela. Vou fechar, vou dar 2 cliques nessa imagem frontal. E a largura dela é essa daqui, ó. Volto para o sketch. Entro com o valor que eu copiei. E vou colocar uma simetria também, ó. Desse ponto a esse ponto e a linha central. Tiro a redundância. E também preciso da distância até a base. Vamos ver se já tem essa medida aqui. Tem aqui uma de 48,14. Parece ser essa, 48,14. Eu acho que aqui já está ok. Deixa eu ver, daí tem essa daqui eu não consigo pegar. Acho que nem precisa. Acho que isso daqui já é o suficiente. Essas indicações aqui já são suficientes. Então, em cima disso aqui, a gente já pode iniciar a modelagem. Vamos fechar. Então, esse sketch aqui, eu vou colocar como sketch de referência. Então, sketch underline ref. Ou seja, isso aqui vai ser só um sketch para referência. Ele não vai servir para fazer modelagem. Então, criei aqui o grupo sketch. Eu vou criar outro grupo chamado curve. A gente vai trabalhar com curvas também. Vamos criar uma outra pastinha chamada surface. E uma final chamada sólido. Então nós vamos trabalhar com todos esses aqui. O que nós vamos fazer aqui? A modelagem vai se basear primeiramente nessa curva externa e nessa curva interna. Então vamos aplicar dois revolution e depois fazer o corte entre eles e depois fazer a união. Basicamente é uma modelagem simples, mas vai exigir bastante organização no projeto, porque a gente vai ter a surface inicial, depois vai ter a surface que vai ser executado o trim, o corte. Depois vamos fazer aqui uma surface que vai ligar tanto essa quanto essa. Elas vão ser cortadas no meio, porque você consegue depois trabalhar fazendo mirror, ou seja, então vão ter várias etapas. Por isso a necessidade de fazer separado. Então, primeiro vamos fazer aqui. A gente precisa verificar se essa curvatura aqui ela é igual, tanto da parte lateral quanto da parte frontal, que às vezes pode acontecer que aqui tem uma curvatura, mas lateralmente aqui ela tem outra. Ou seja, aliás, frontalmente ela tem outra. Lateralmente ela tem uma curvatura, frontalmente ela tem outra. Ou seja, não é um círculo perfeito. E mesma coisa na parte inferior. Então vamos começar fazendo a parte inferior. A gente já tem como base esses 49,38. Então vamos partir daqui e vamos fazer a curvatura a altura de 74,08. Por enquanto eu vou desabilitar aqui as... Eu não tenho essa referência lateral.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora um sketch ref, eu vou renomear esse daqui como sketch ref frontal, traço F, esse daqui é o frontal, e vou fazer um lateral também. Então eu vou, em vez de editar, eu simplesmente vou copiar, primeiro tem que sair dele. Então eu vou copiar esse frontal, colar. Então esse daqui vai ser o side daí. Então vamos colocar aqui como S, que é o side, que é a lateral. Vamos colocar juntos aqui. Então, agora nós temos aqui dois sketches, os dois iguais. Então, para evitar que eu precise fazer um novo sketch, eu vou selecionar então esse sketch que foi copiado e colado e renomeado como S. E eu venho aqui agora nessa opção aqui, ó, que é uma reorientação do esboço. Reorientação sketch. Então, eu vou pedir agora para que ele fique orientado lateralmente, YZ plane. Ok? Então, ou seja, eu tenho agora essa referência nos dois planos, tanto na vista frontal quanto na vista lateral. Então, com os sketches de referência, tanto o lateral quanto o frontal prontos, a gente vai poder começar a fazer agora os perfis. Então, visto da visão lateral, nós temos a parte aqui superior e temos a parte inferior. Isso também serve para a parte frontal. Temos a parte superior e a inferior. Então vamos começar aqui com a parte lateral. Eu vou fazer primeiro essa parte aqui. E aqui não está indicado, mas aqui eu vou fazer um pequeno fillet. Aqui eu vou fazer um pequeno fillet. E essa parte externa, ela vai ficar nessa altura aqui. Então, ela vai ficar nessa altura, de 74,08. Então, ok, vamos selecionar então aqui a pastinha Sketch. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma sequência de várias pastas. Então, temos a referência, temos os sketches, as curvas, surfaces e sólidos. Assim fica mais organizado. Então, aqui com a pasta Sketch selecionado, vamos então criar um novo sketch. Eu vou aqui no Workbench Sketcher e vou criar um novo sketch. YZ Plane, que vai ser a parte lateral. Então, primeiro eu vou criar um arco. Ele não vai até embaixo. Eu vou desabilitar a imagem. E vou pegar como referência essa curva aqui. Aqui também. Então, vamos agora voltar com as imagens. Side e front. Então, aqui vamos colocar a primeira altura. Então, essa primeira altura aqui é 74,08. Vamos aplicar aqui uma tangência entre esses dois arcos. Eu quero aqui com 2 milímetros. E também vou aplicar uma tangência entre o arco e o eixo X. Eu preciso colocar um limite aqui também, então vou colocar um distanciamento. Vou colocar 23 aqui. Então ele precisa passar nesse ponto,
porque ele tem que encostar aqui, então esse daqui é um ponto importante. Eu vou criar justamente aqui uma linha de construção. Uns 70 milímetros, ok. (38). Então aqui o ponto tá ok. Agora resta melhorar a curvatura. Então eu vou aplicar a curvatura a esse ponto aqui. Tá ok. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa aplicar um revolution ou um revolve. No caso se fosse o part design, seria o revolution. Mas como a gente está trabalhando com o part, é revolve. Então a gente vai selecionar esse sketch e vai aplicar um revolve para testar o sketch, vai ver se o sketch está certo. Ele criou tanto o file quanto o corpo, ok? Mas eu vou querer somente um e depois o outro. Vão ser dois revolves separados. Mas o que eu preciso saber é só uma coisa. 50 de transparência. Eu preciso ver se ele está batendo. Ele teria que ser um pouco maior aqui, um pouco mais largo. Ó, o ponto dele vem aqui. Então vamos trabalhar aqui o sketch. Então tem esse ponto aqui. Então dele está aqui. E vamos jogar um pouco mais para fora. — 67. Agora parece que ele ficou melhor. Ele chega aqui. É claro que o desenho ele não é tão preciso, ele pode estar deformado. Mas eu estou seguindo mais ou menos esses parâmetros e agora ficou bom. Então é isso aqui. Então beleza. Então eu vou deletar esse revolve. E o que eu vou fazer com esse sketch? Então vamos renomear primeiro. Então temos um sketch aqui. É o inf, que é inferior, traço externo. Então, inf externo, traço 1. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou copiar e colar. Então, eu vou copiar. Com ele selecionado, eu venho aqui em copy. Desseleciono tudo, só seleciono ele. E venho aqui e colo. Então esse daqui vai ser o 2. Então vamos entrar aqui primeiro. E eu vou transformar agora o file numa curva de construção. E esse aqui, eu vou transformar a parte externa, essa parte maior do corpo, numa curva de construção. Então aí eu só vou poder fazer o revolve do file. Ok, então temos aqui os dois. Então esses dois aqui já estão ok. Agora eu vou precisar fazer a parte superior. Então, a parte superior também vai ter esses dois pontos aqui, que ele é obrigatoriamente ele passar. E a parte superior aqui, ó. Então, vamos selecionar aqui o sketch. Primeiro vamos desabilitar as imagens. Vou criar um novo sketch, também lateral. Vou pegar como referência aqui.
Vou habilitar as imagens laterais e frontal, lateral e frontal. E vou criar também um ponto aqui. E um ponto aqui. Ambos como linhas de construção. Então eu tenho que posicionar ele bem aqui, ó, bem aqui. Esse aqui seria o limite dele. — 36,5 por 39. E esse aqui, — 74,30 por 35. Então agora podemos fazer a curvatura aqui e essa daqui também, porque aqui, pelo que eu percebo, elas não estão batendo. Acho que elas não vão bater. Então vamos lá, vamos fazer primeiro essa daqui. Começamos aqui, a gente vem para cá. Então essa curva aqui, ela tem que ter, o limite dela é aqui. E podemos colocar a altura aqui. Eu acho que vou aplicar criar uma outra curva de construção. E colocar uma igualdade entre elas. Pronto. Só que não bateu muito aqui, então vou deletar essa igualdade. A altura mantém. Para acompanhar essa curvatura, ela teve que ficar um pouco mais aberta. Então, eu posso entrar tanto aqui, com o valor 43,5. Ok. Então dá para ver que há uma diferença. Então vou precisar fazer uma outra curvatura aqui, ó. E seguir o mesmo padrão. Então ele tem que vir desse ponto até esse ponto. Vamos entrar com raio 161. Então aqui a gente não vai conseguir aplicar um revolve. Vamos ter que usar uma outra técnica para poder fazer a surface. Aqui a gente consegue porque ela é igual dos dois lados, agora aqui não. E deixa eu dar mais uma olhada aqui nela. Então tem aqui 39 e 43. Na visão frontal, acho que também vou ter que fazer uma outra aqui. Então vamos criar um novo sketch. Agora, frontal. Pegar essa referência. Eu preciso que ele venha no máximo até aqui. — 51,3. 51,5.
39. Então aqui é o ponto, ele tem que vir aqui para baixo e ele tem que estar alinhado com esse ponto aqui. R$13,75, ok. Então temos uma certa simetria e agora vamos fazer o arco novamente. E também deixar os dois arcos em igualdade. Pronto. Então temos aqui esses quatro arcos. Eu vou utilizar uma técnica aqui. Eu vou fazer uma circunferência, e dessa circunferência ela vai gerar uma surface. Deixa eu ver aqui, eles precisam terminar na mesma altura. Eles precisam terminar na mesma altura. Então, 1, 2. Eles terminaram a 36,5. Eu preciso deixar eles com 36,5, todos eles. Então vou deletar esse daqui, 36,5. A curvatura está ok. R$183. Pronto, então eles estão terminando na mesma altura, começando na mesma altura. Ok. Que isso é necessário, que eles tenham o mesmo comprimento. Então agora é só fazer aqui a parte superior. Então, vou desabilitar aqui a imagem. Aqui na Blueprint, eu preciso encaixar ela bem aqui, ó. Então, eu vou fazer o 149,45 menos 35,72. E eu preciso saber qual que é o diâmetro aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma consulta aqui no sketch. No caso, eu vou pegar o sketch lateral. É o 38,25. Então vamos criar um novo sketch. Vou estar aqui com o grupo sketch selecionado. Criar um novo sketch, plano superior. (38,25). Agora preciso fazer esse posicionamento. Ele tem que estar bem aqui. Então vou desabilitar o sketch central. Então precisamos fazer o posicionamento dele bem aqui. Então temos o tamanho total de 149,45. Vamos aqui
em Data, Placement, Position, vou entrar com o valor. E agora, entrar com o valor e também fazer a rotação, ó. Eu quero que esse vértice fique bem alinhado com esse perfil aqui. E agora a gente vai fazer a subtração. 35,72. Então, menos 35,72. Pronto, agora está alinhado. Está posicionado e está alinhado. Então, ok. Podemos começar a fazer os sketches, então. Então, temos aqui, aqui. Vamos renomeá-los. Então, ok. Então, como é que nós vamos fazer? Então, vamos fazer um revolve utilizando esses dois sketches aqui. Então, primeiro revolve é esse cara aqui, ó. E agora vamos fazer o segundo. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou renomeá-los. Então, vamos jogar aqui esses dois revolves na Surface e já vamos deixar eles renomeados com o sketch que foi criado. Então, revolve, underline. E daí, esses aqui eu vou fazer de forma diferente. Então, eu vou aqui nesse Workbench, o Curved Shapes. Eu vou selecionar a circunferência e depois vou selecionar os sketches laterais. E vou clicar na primeira opção, que é o Curved Array. Ele vai gerar aqui um Curved Array. Eu vou pedir para que ele tenha 8 itens. E vou pedir também para que o Surface ele fique ativo. Vai aqui para o Surface. Então esse aqui vai ser o Sketch Externo. E eu também vou renomear aqui para não me perder depois. Vamos desabilitar então os sketches. Aqui não vai ter problema porque vai ser feito um corte depois. Nós temos aqui a visão lateral. Eu vou deixar eles com uma transparência. Então nós temos aqui esse corte para fazer. Então temos a parte inferior, que eu vou cortar aqui, e a parte superior que vamos cortar aqui. Agora precisamos fazer esse perfil aqui, ó. Vamos salvar. E agora vamos trabalhar nesse perfil. Então, posso desabilitar por enquanto. Vou habilitar a referência lateral, a side. E precisamos criar agora um perfil. E aqui vamos aplicar um fillet. Aqui não aplicaremos o fillet nesse momento. Então, como é que podemos fazer essa parte superior? Vamos começar criando um sketch. Vamos lá para o Sketcher. Vamos criar um sketch lateral. Vou pegar como referência essas três linhas.
Essa constante aqui não precisa. E aqui vamos aplicar um Filet. Vamos ter um valor de 1. Ele é bem suave mesmo. Talvez 1,5, 1,25. Ele é um pouco mais de 1 e um pouco menos de 1,5. Isso, mais ou menos aqui. 1,25. Na verdade, aqui a gente não precisa fechar. Então eu vou deixar ele com uma linha de construção. Pronto. Então esse sketch aqui, eu vou renomear. De superior, top. Ou simplesmente top, sketch top. Pronto. Vou desabilitar aqui as referências e vamos aplicar o Revolve. Vamos lá para o part, vamos aplicar o Revolve agora. E aplicar nesse nome aqui, Revolve 002, underline, sketch top. E está pronto. Agora vamos fazer aqueles cortes laterais. E a parte de criação de surface basicamente está pronta. Falta fazer a surface superior e a inferior. Isso a gente vai fazer mais para frente. Quando fizer um corte, o corte frontal aqui. Eu vou usar essa sketch central e vou deixar apenas um lado. E aí eu vou poder depois criar os dois lados, tanto aqui quanto aqui. Porque eu não consigo selecionar uma edge e gerar por exemplo, um planar face aqui, uma face planar. O que eu consigo é sempre com duas edges, que é esse daqui que eu pretendo utilizar. Então, a parte de surface está pronta. Agora a gente começa a fazer a parte de recorte delas. Vamos habilitar as imagens laterais, da imagem lateral, aliás. E vamos então fazer o sketch para fazer esse recorte aqui. Eu vou desabilitar as surfaces por enquanto. Eu vou aqui no sketch e vou gerar essa curva. Então, vamos entrar aqui no sketch, grupo sketch, vamos criar um novo sketch. Eu vou selecionar dois arcos. Vou criar uma tangência entre eles. E eu vou procurar deixar o máximo possível parecido com esse daqui. Eu não sei se ele gerou baseado em tangência. Então, vou pegar esse daqui primeiro. Vou estabelecer a altura. 34. E a distância do eixo Z, que é 44.
Então temos aqui a primeira curva de corte, ok. Vamos fazer a segunda. Elas não são 100% iguais. Então vamos criar aqui novamente um sketch lateral. (42,5). Ok. Então esse daqui vai ser o sketch cut. Esse vai ser o sketch cut 1. Ok. Bom, como estão segmentados, eu não vou conseguir utilizá-lo como uma ferramenta de corte adequada. Eu vou precisar fazer um joint curve nesse daqui. Então vamos lá para o Curves e vou selecionar os dois segmentos e criar um joint curve. Mesma coisa com esse daqui. Joint curve. Então eles foram criados aqui embaixo. Eu vou jogar aqui no grupo de curvas e vou fazer também, vou renomeá-los. Então esse daqui vai ser esse primeiro, então join curve underline. Agora vamos habilitar novamente as surfaces. Eu vou precisar do inf 2, não, do inf 1 e do superior. Vou precisar desses dois aqui. Então vamos utilizar a ferramenta de corte. Então eu vou utilizar essa curva como a guilhotina, como o corte, e vou selecionar a surface e o lado da surface que eu quero que fique. E vou utilizar a ferramenta de corte. Mesma coisa aqui, seleciono a curva que eu quero que sirva como uma guilhotina e seleciono a surface do lado da surface que eu quero que permaneça. Perfeito, vamos desabilitar. E agora eu vou precisar fazer o fechamento aqui. Preciso fazer esse fechamento. E para fazer esse fechamento, vou precisar fazer o corte lateral desses dois. Então já vou aproveitar e fazer o corte das outras surfaces. Então esse daqui é a parte superior. Vou copiar também. Na verdade, não vou precisar copiar tudo. Eu vou apenas copiar essa parte aqui, ó. Aqui do sketch. E vamos jogar esses dois aqui também para surface. Então vamos habilitar o 2, o top e pronto. Vamos selecionar a visão frontal, vamos selecionar a linha central, a surface, o lado que eu quero que fique,
e vamos cortar. Ó, aqui ele cortou tudo. Ele cortou, aliás, só esse pedaço, o resto sumiu. Como eu sei que foi esse revolve que foi feito, eu habilito novamente, seleciono e, de novo, seleciono a surface que eu quero. Tenho que fazer isso para toda ela. E a última é essa daqui. Ok, vamos então agora fazer o file aqui e vamos fazer esse fechamento também. Então vamos começar com esse fechamento. Então vamos aqui na Workbench Surface e vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, as Sections. Então vou habilitar a Section e vou habilitar as Edges também. Então vou selecionar essa e essa. Então agora a gente precisa fazer o file aqui, entre essa surface e essa surface. E precisa fazer um file pequeno, de mais ou menos 1 milímetro, entre essa surface e essa surface, e essa surface e essa surface. Ou seja, eu preciso fazer o file aqui, nessa borda também, e nessa borda. Só que eu não vou utilizar a ferramenta de surface, de fillet. Eu não vou utilizar aqui a ferramenta fillet. Vou fazer de uma forma diferente. Vamos começar com a parte aqui superior. Então eu quero aqui na visão superior. Eu vou criar um novo sketch. Eu vou escolher o plano lateral. E eu preciso fazer um sketch. Vou pegar como referência essa borda aqui. E eu vou fazer duas linhas de corte. Uma linha que vai cortar a parte de cima, uma linha que vai cortar a parte de baixo. Eu vou aplicar simetria tanto no eixo X quanto no eixo Y, no eixo Z. Então temos simetria aqui e aqui. Eu quero que essa área de corte ela tenha 5 milímetros, 10 milímetros, aliás. E o comprimento todo vai ter 50. Então vamos lá agora, lá na Curves, Workbench Curves, e vamos aplicar então os cortes. Vou salvar primeiro. Então, seleciono a ferramenta de corte e a surface que vai ser cortada, na área que eu quero que permaneça. E mesma coisa aqui embaixo, seleciono a área que eu quero que seja o elemento que vai servir de corte e a surface que eu quero que permaneça. Pronto. Então esse sketch aqui é o sketch cut também. Então nós temos aqui o cut 1 e o cut 2. Agora a gente vai aplicar aqui o Blend Surface. Então para aplicar o Blend Surface, seleciona a face, a surface, aliás, aí seleciona a edge. Seleciona a surface e seleciona a edge. Aí vamos aqui na opção de Blend Surface. E pronto. Então nós já temos aqui esse aplicado. Vamos então agora gerar essas curvas para fazer o corte. Eu vou utilizar a curva que já foi feita, que é o Cut 1 e o Cut 2. Então nós já temos essas duas curvas aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar essas curvas justamente para fazer o corte que vai ter, né? É como se fosse o offset que a gente vai dar. Então vamos ver aqui como é que tá. Ok. Então vamos selecionar as duas curvas. Copiar.
e vamos colar. Então vai ser a 4 e a 5. Posso desabilitar essas duas aqui. E como é que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo de edição da curva, que na verdade são dois arcos que foram feitos. Eu vou selecionar esses dois arcos e transformar numa linha de construção. Vou selecionar novamente e vou aplicar um offset. E vou aplicar um valor bem pequeno aqui, bem baixo. Então, ponto 25. Podemos fechar. E vou fazer a mesma coisa com o cut 5. Ok, agora eu preciso fazer o quê? Transformar, fazer um join curve nessas duas curvas aqui. Vou começar por aqui, ó. Deixar uma sequência de curvas selecionadas. Eu não preciso selecionar a última. E aí eu venho aqui na opção, no Workbench Curves mesmo, na opção Join Curves. Vou renomear, como eu fiz com as outras anteriores. Então vamos lá novamente. Vamos habilitar novamente aqui as surfaces que eu deixei desabilitada. E vou jogar todas as surfaces dentro da pasta Surface. Visão lateral. Então agora eu vou fazer a parte do corte. Então quando eu seleciono aqui, é o segmento todo que ele seleciona, e não apenas partes do segmento. Então vamos lá. Seleciono aqui a ferramenta que vai ser o corte e seleciono a surface que eu quero que permaneça. Agora é só aplicar o Blend Surface, que nem foi feito anteriormente. Então seleciona a Surface, a Edge, Surface, Edge. Seleciona Surface e Edge, Surface e Edge. Então, se a gente for ver aqui, o blend ele ficou bem estranho, ó. Aqui na parte de baixo ele ficou bem estranho. Não ficou com uma resolução ruim, ele ficou estranho mesmo, ó. Ficou com uma superfície que inaceitável para o trabalho. Então, vamos fazer de uma outra forma. Vamos aqui no Workbench Surfaces e vamos fazer aqui duas curvas. Vamos utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é o Blend Curve. Então, eu seleciono essa Edge e Blend Curves. Só que ele fica também bem estranho, né? Então a gente vai arrumar os parâmetros. Então vou selecionar e aqui no Data, o que eu vou fazer primeiro? Então, Start Size eu vou colocar primeiro como 0 e aqui também como 0. Então aqui ele está começando certo, mas aqui ele está fazendo de uma forma que não está certo, ó. Ele está começando lá embaixo. Então eu quero que ele venha aqui. Então, End Size, vou colocar como 1. Não. Também não.
aqui. Então, end parameter 1 e aqui 0. Só que ele ficou reto, eu quero que ele fique mais arredondado. Quero que ele tenha uma certa curvatura. Então, o start size eu vou pedir para que seja 0,5, só que ele jogou lá para dentro. Então, vai ser menos 0,5. E mesma coisa aqui embaixo, menos 0,5. Então, ele ficou arredondado. Ó, vou fazer a mesma coisa agora lá do outro lado. Selecionar a Edge, Blend. Ó, ele acabou jogando lá para baixo. Ó. Então, mesma coisa. Vamos aplicar aqui o 0. Aqui o 0 também. Aqui 1. 0. E aqui 1, então. Pronto. E agora vamos deixar ele também com um leve arredondamento, uma leve curvatura. Então aqui, 0,5, menos 0,5 e aqui também menos 0,5. Ok. Vou jogar eles lá para curvas. E agora aqui mesmo em Surface vamos utilizar um recurso, que é esse daqui, ó. O Fill Boundary Curves. Então você abre ele e vai adicionar as edges. Então clicar aqui, aqui, aqui e vamos lá na outra edge. Ok, olha, ele ficou bem melhor. Esses probleminhas aqui, probleminha de visualização só. Então, file pronto praticamente. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o espelhamento para poder fazer o fechamento aqui e aqui. E depois gerar um agrupamento de surfaces e daí gerar um mirror. Então primeiro vamos aplicar o mirror. Vou selecionar todas as surfaces. E daí lá no Part Design eu vou aplicar um mirror. Part Design não, no Part. Aplico um mirror, vou escolher o YZ Plane. Vou fazer o fechamento aqui em cima. Seleciono as duas bordas e aqui, ó. Hulled Surface. Mesma coisa aqui embaixo. Agora, selecionar todos eles. Para ficar mais fácil a seleção, eu vou abrir esse Trim Surface. Onde foi aplicado o mirror, todos esses mirrors aqui eu vou abrir. Vou selecionar do primeiro até o último. Aí aplico novamente. Pronto. Vamos verificar para ver como é que ficou. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Aparentemente ficou bom. Vamos colocar até um pouco menos aqui. 0,5. Bom, aqui ele ainda não é um sólido, mas eu já posso exportar. Se eu quiser, eu posso já fazer a exportação, mas ele ainda não é um sólido. Vou jogar o Blend Curves aqui para curvas. Aqui no Connect você pode fazer uma configuração aqui em Tolerance
que é quando às vezes fica alguma área que fica aberta. Então você pode colocar aqui um valor para ele fazer essa fusão. Então aqui no caso ele está como 00. Eu já reparei que realmente ele está bem, ele não está com aberturas, ele não está com espaçamento. Então se você coloca aqui, dependendo do valor que você vai colocando, ele vai fazendo ele vai juntando as surfaces. Então tem que tomar cuidado também com o valor que você coloca. Então aqui no caso não é necessário fazer. E daí para finalizar, você pode fazer a transformação num sólido. Então aqui o CoConnect é selecionado, no Part eu venho aqui e Convert to Solid. Se eu precisar trabalhar ele como um sólido, desabilito o Connect. E aqui de novo, tem que vir aqui em View, ele está em ponto 5, eu tinha deixado aqui em ponto 0,5. Para ele ficar com a aparência melhor. E daí para fazer a exportação é só selecionar e exportar o objeto. Bom, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um like e até o próximo vídeo.